Irmãos, hoje o profeta da noite é o pastor Edilson. Amém. Já estamos com saudade dele, né, pastor Edilson? Tanto tempo. Ah, Deus. Mas esses homens tão importantes, né? Não estou pregando aqui, mas onde já estava pregando na igreja? Da Igreja Batista do Ribeiro, né? Pastor Anderson não está aqui, está tocando em outra igreja. Que dificuldade, né? Mas glória a Deus por isso. Significa que Deus está abençoando, Deus está usando e vai continuar usando em nome de Jesus. Pastor, Deus te abençoe, seja abençoado e muito usado em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Boa noite, graça e paz, amém, igreja? Deus abençoe a vida de cada um. Posso dar feliz ano novo ainda, não posso? Então tá bom, feliz ano novo para vocês que eu não dei ainda, porque às vezes a gente pula alguém, mas que Deus abençoe. Estamos ainda no início e nós estamos no ano dos milagres, ano dos milagres. Então janeiro é um ano bom. E é sobre esse tema que eu quero compartilhar algumas coisas com vocês. Falar um pouquinho sobre realizações, sonhos, milagres, algo que possa mexer e mudar com as nossas vidas. Amém? Quando a gente estava vindo para cá, minha família, a gente estava vindo para cá no dia 31, minha filha Ana Luísa falou uma coisa comigo que me balançou bastante. Que a gente vem refletindo sobre 2019 e aí ela virou e falou para mim o seguinte: 2020 vai ter que lutar muito, viu? Porque a gente tem a mania de falar que o ano que passou foi ruim, aquela coisa, falou 2020 vai ter que lutar muito para superar 2019. E não vai ser fácil não, viu? Aí ela até brincou, falou assim, 2020. Sei não, viu? Você vai passar um apertado comigo, porque 2019 foi bom. E eu sei que muitas pessoas, talvez familiares nossos, pessoas dentro da igreja também, perderam algum ente querido, passou por alguma dificuldade. Sei que a gente não teve só momentos bons, né? Quem dera se fosse assim, mas a gente temos que analisar também e parar e pensar, refletir mais nas coisas boas que Deus tem nos dado. E ela me fez refletir antes mesmo, que eu já estava pensando em reclamar, é tão automático, né? Eu já estava pensando em reclamar em 2019, quase que eu falo assim, 2019, ainda bem que você foi embora. Aí na hora que ela falou, vou retroceder aqui, eu falei, pensando bem, 2020 vai ter que lutar muito mesmo, viu? 2020 vai ter que batalhar bastante, e eu também, né, para que isso aconteça. Abra comigo as suas Bíblias, antes de começar aqui o sermão, que a gente vai poder analisar um pouquinho sobre esse assunto. Em Lucas, capítulo de número 15, Lucas 15, versículo de número 11. Não vou falar muito sobre o texto, mas eu vou usar o assunto. Então, o texto ele vai nos ajudar a entender o assunto. Não vou sair fora do contexto, mas não vou aprofundar no texto. Então, o irmão fala assim, não, mas o que tem a ver ano do milagre com Lucas capítulo 15, versículo 11, mas para a gente possa compreender, para que esse milagre possa ser gerado também em nossas vidas. Alguns detalhes, algumas coisas precisam ser pontuadas, colocadas no lugar, para que isso possa ocorrer de uma forma perfeita, para que a gente possa chegar no final de 2020 e falar, 2021, você está perdido comigo, porque você vai ter que suar a camisa, para que a gente possa chegar no final do ano falando assim, 2020, que saudade que você me deixou, né? E aí o ano seguinte vai ser mais complicado. Então nós temos que colocar, eu gostaria de pontuar algumas coisas que possam nos ajudar. Lucas capítulo 15, versículo de número 11. Está escrito assim, continuou, certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai, pai, dá-me parte dos bens que me cabe. E ele lhe repartiu os haveres. Passado muitos dias, o filho mais moço ajuntou tudo o que era seu, partiu para uma terra distante, e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio aquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então, ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra. E este
o mandou para o campo para cuidar de porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então caiu em si e disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morrendo de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi: pai, pequei contra os céus e contra ti, já não sou digno de ser chamado de teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando, foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, compadeceu dele, correu, abraçou, beijou. E o filho lhe disse: pai, pequei contra os céus e contra ti, já não sou digno de ser chamado de teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: traga-me depressa a melhor roupa, vesta-o, ponham um anel no dedo, sandália nos pés, trazei também e matai um novilho cevado, comamos, regozijamos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar. Ora, o filho mais velho estava no campo. E quando voltava, aproximou-se de casa, ouviu a música e a dança, chamou um dos seus criados e perguntou: o que é aquilo? Ele informou: veio teu irmão, e teu pai matou um novilho cevado, porque o recebeu com saúde. Ele indignou-se, e não querendo entrar, saindo, pois o pai procurou conciliar, mas ele respondeu ao seu pai: há tanto tempo que te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me destes um cabrito, sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vendo, pois, este teu filho, que desprezou os teus bens como meretrizes, tu mandastes matar para ele um novilho cevado. Então lhe respondeu o pai: meu filho, tu sempre esteve comigo, e tudo o que tenho é seu. Amém? Glória a Deus. Deus, nós te agradecemos por essa palavra lida. Sabemos que só o fato dessa palavra, Pai, se ela penetrar em nossos corações, ela já é autossuficiente para transformar as nossas vidas e para mudar os nossos pensamentos. Meu Deus, que nesta noite o Senhor venha falar um pouco mais conosco, nos orientar, nos instruir, porque nós queremos viver, Pai, um ano de milagres. Um ano, Senhor, a qual nós possamos olhar para trás e dizer: quão maravilhoso foi esse ano, quantos milagres eu pude viver na minha família, juntamente no meu trabalho, no meu ministério. É o que eu te peço em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Glória a Deus, aleluia. Bom, a história nós já conhecemos, nós já ouvimos tantas vezes falar sobre essa história. Somente Lucas vai referir em relação a essa parábola, mas é uma das parábolas mais conhecidas e mais pregadas no Evangelho. Só eu mesmo já deve ter pregado elas milhares de vezes. Mas algumas coisas, alguma atitude desse jovem me chamou a atenção. Esse jovem, a gente sabe que ele pega todos os bens que o pai dele vai dar para ele, o que o pai dele vai dar assim que ele pede, pega ele, vai para a terra distante, vai gastar tudo aquilo que lhe é dado. Eu entendo que a gente tem essa vontade de vencer, de dar bem na vida, de chegar a algum objetivo. Isso é bom, isso é louvável, que a gente sempre almeje sonhos e sempre almeje coisas grandiosas, e assim tem que ser. Mas antes disso, nós temos que ver como Davi fez. Davi, a gente vai ver a história que ele foi lá, desafiou o gigante Golias, venceu o gigante Golias. E no nosso dia a dia, nós também temos alguns tipos de gigantes para lutar, para vencer, para alcançar o nosso milagre, para alcançar os nossos objetivos. Eu costumo dizer que os gigantes exteriores, esses são os menores, esses são os mais fáceis. Porque Davi, obrigatoriamente, ele não precisava ter lutado contra Golias. Eu necessariamente não preciso, eu não sou obrigado a lutar
para me chegar em algum objetivo, eu posso fugir dele, eu posso desistir, eu posso retroceder. Davi poderia ter tentado isso tudo, ele não conseguiria alcançar os patamares que ele chegou, mas ele poderia. Havia uma escolha. A gente não precisa chegar num determinado lugar, eu posso desistir, ainda que isso vai me custar frustrações e tristeza, mas eu posso desistir. Mas e os gigantes interiores? E os gigantes que vivem dentro de nós, que nos conduz a cada dia a pecar, a falhar, a errar? E os gigantes que Davi teve que matar, chamado coragem, que ele teve que enfrentar, o medo, que ele teve que lutar para vencer. E os gigantes interiores nossos. Gente, algo muito interessante aqui. Para a gente chegar em algum lugar, a gente tem que vencer o nosso gigante interior. A gente temos que aprender a lutar com o nosso íntimo, com o nosso ser, a cada dia. Esse jovem, ele tinha tudo para dar certo na vida. Pensa, se ele era de uma família onde que tinha muitos bens, certamente ele tinha uma boa condição de vida. O pai dele dá uma boa condição de vida para ele. Provavelmente, se formos analisar uma história assim, ele teve uma boa educação. Ele teve tudo para dar certo. Como eu vejo, muitas pessoas têm tudo para dar certo, têm tudo para chegar em algum lugar. Mas infelizmente, às vezes nós não chegamos em lugar nenhum. Mesmo tendo todas as possibilidades para dar certo, nós não damos certo. Porque às vezes nos falta ainda vencer esse gigante, esse grande desafio interior. Esse jovem, ele fez uma das coisas que costumamos fazer, que é acreditar apenas no talento. Quantas pessoas poderiam estar mais longe, poderiam chegar em lugares maiores, mas porque ele acreditou apenas no talento. Algumas pesquisas dizem que talento é apenas 5% da nossa capacidade, de 5 a 10, o resto é esforço, o resto é preparação. O resto é se preparar. Thomas Edison vai dizer que 10% é talento, é inspiração, os outros 90% é aspiração, é suor. O que está faltando às vezes na nossa vida não é aquilo que nós temos, é simplesmente o nosso talento, mas o que está faltando para a gente chegar a algum objetivo é nos preparar melhor, nos preparar para o milagre, nos preparar para aquilo que está por vir. Não que as coisas não aconteçam, mas às vezes nós deixamos algo passar, porque não queremos lutar, porque não queremos prepararmos, porque não queremos buscar uma preparação melhor. Às vezes não estamos preparados para receber tudo aquilo que nós almejamos, ou que nós poderíamos receber, e que certamente iria dar certo. Eu vejo muito claramente, às vezes entre jovens, na minha vida, se eu for parar para analisar, se eu for olhar, há 16 anos atrás, eu consigo enxergar muito bem quantas vezes eu poderia chegar em algum lugar e não cheguei. Mas por que você não continua? Tem coisas na nossa vida que é hoje, amanhã não dá para dar sequência, não dá para fazer amanhã, o que já passou, muitas coisas não dá. Por exemplo, não dá para ser um maratonista com 80 anos, não dá. Não dá para ser um grande jogador de futebol com 40 anos, com 50 anos de idade. Não dá. Porque estamos apenas preocupados com o talento, com o momento, mas não queremos nos preparar. E essa falta de preparo, às vezes nos impede de receber o milagre de Deus nas nossas vidas. Gente, observando o texto, esse jovem tinha tudo para dar certo, para ser um grande empresário. Ele tinha capital de giro, ele tinha uma boa educação, mas ele não tinha preparo. Ele não se preparou para aquilo que estava por vir na vida dele. Às vezes em nossas vidas o que nos falta verdadeiramente é preparação.
Aquele jovem, ele pega todos os seus bens, vai gastar de forma errada. Você sabe que é muito triste em nós, seres humanos, é que nós pegamos todos os nossos talentos, todas as nossas capacidades físicas, mentais, e destruímos com coisas que não vão chegar a lugar nenhum. Isso é muito comum em nós, porque se nós formos parar para pensar, poucas vezes nós investimos de verdade o nosso tempo em coisas que vai nos trazer crescimento. A grande realidade é que, se nós formos lembrar do levantar até agora, poucas vezes nós investimos em coisas que vai nos gerar crescimento. Nós preocupamos em apenas satisfazer a vontade da carne, sabe? A vontade, a autossatisfação. E o triste de fazer a autossatisfação é que, quando eu me autossatisfaço, quando eu quero me satisfazer o todo o tempo, eu me afasto de Cristo. Por incrível que pareça, eu me afasto de Cristo, porque a autossatisfação, ela nos afasta de Cristo, porque eu quero satisfazer apenas a minha vontade. Eu estou preocupado, não o que vai acontecer, mas eu estou preocupado em me satisfazer. Observamos o texto, aquele jovem não estava preocupado com o que iria acontecer, ele queria apenas se autossatisfazer, e isso nos afasta de Cristo. O pecado nos afasta de Cristo. O pecado nos impede de chegar aonde nós poderíamos ter chegado. Me impede de chegar aonde eu devo chegar. Porque nessa loucura de querer se satisfazer, automaticamente eu caio naquela ilusão mais comum, que é da impunidade. Eu caio na ilusão da impunidade. Eu sempre vou achar que algo vai acontecer com fulano e não vai acontecer comigo. Eu sempre vou achar que algo de ruim vai acontecer na vida do outro, mas comigo não. Eu tenho desvio de conduta e de caráter. Quando eu chego naquele objetivo da minha falta que cai na ilusão da impunidade, eu começo a ter desvio de conduta muito fácil, desvio de caráter muito fácil, porque eu preciso e necessito de me satisfazer. E quando eu quero me satisfazer, eu não vou preocupar com o que o outro vai acontecer com o outro. Gente, quantas famílias, cada dia nesse mundo pós-moderno, quanta família tem se perdido, tem se destruído, porque as pessoas estão preocupadas em se autossatisfazer. Quantos? Gente, quantos? E aí eu digo, como empregado, e a maioria das pessoas que talvez sejam empregados, alguns são patrão, graças a Deus, mas quantas pessoas, empregados como eu, têm roubado o seu patrão, porque ele quer se autossatisfazer? E eu te falo, você às vezes pensa assim, mas é no dinheiro? Não, talvez é na minha conduta, dos meus 5 minutos que eu chego atrasado todos os dias, nas coisas que eu deixo de fazer, como eu devo agir, porque nós somos cristãos, gente, nós temos que entender isso. Eu não posso viver me autossatisfazendo, eu sou cristão, o meu objetivo e o meu patamar de vida, ele tem que ser diferente dos outros. Eu não posso agir como o outro age, porque a gente começa a nos justificar, né? Eu quero agir assim porque todo mundo age assim. Todo mundo faz isso, por que eu não posso fazer? Todo mundo chega 5 minutos atrasado, todo mundo dá uma pequena dor de cabeça e não vai trabalhar. Mas é porque eu quero me autossatisfazer. Talvez quando eu me autossatisfaço, eu crio aquela capa da impunidade, né? Eu caio, e aí gera esse pequeno ou grande desvio de conduta nosso. Foi o que aquele jovem fez. Ele viu que todo mundo talvez estava dando certo. Opa, eu vou para lá porque talvez eu vou dar certo também. Só que ele era diferente.
ele não era igual às outras pessoas. Nós, infelizmente, por queremos nos enquadrar no sistema, ou por querer enquadrar em grupos de amigos, principalmente adolescentes, de jovens, na escola, por a gente não querer se sentir diferente, às vezes a gente quer se enquadrar no mesmo padrão deles. E aí nós vemos meninas de 15, 14, 13 anos, às vezes querem namorar porque, poxa, meus coleguinhas, todo mundo namora, e se eu não namorar eu vou ficar diferente, e aí eu não vou estar mais enquadrado junto com eles. E aí eu digo também, provavelmente para os jovens homens e para nós também adultos, quantas vezes nós sentamos e começamos a contar piadas, às vezes de mau gosto, ou até mesmo dando aquele sorrisinho, tipo assim, porque eu não quero ser tão chato, né? Eu quero me enquadrar para que eu não possa ficar longe desse mesmo sistema, porque eu não quero ser diferente, porque eu quero fazer parte disso. Mas aí a gente esquecemos que nessa autossatisfação nós estamos escarnecendo de Deus. Escarnecer é você aceitar o peso de algo, né? Você abandonar aquilo que você conhece. O ímpio não pode escarnecer de Deus, porque ele nunca conhecerá a Deus, mas nós conhecemos a Deus. Quantas atitudes nossas têm escarnecido a Deus? E aí nós temos que parar e começar a ver isso, para que esse milagre em nós possa começar a dar certo, né? Para que, como esse jovem que sai, tentando buscar uma vida diferente, algo bem financeiramente, porque a intenção não era ruim, mas a execução foi péssima. E aí, para a gente possa chegar e dar certo, olhar amanhã, olhar 2022, 2023, 2024, e falar assim, poxa, como 2020 foi excelente, porque eu compreendi que não basta querer sonhar, mas eu tenho que fazer com que as coisas, esses gigantes em mim, tenham que ser tirados, para que eu possa dar um segmento, para que o milagre possa ser gerado de verdade em mim. E voltando aqui, mas apesar de tudo isso, eu vejo uma coisa muito linda nesse filho pródigo, nesse jovem que sai da casa do pai. Eu vejo algo nele que, nesse século 21, né, nesse século atual, onde que a indústria da beleza, ela gera milhões e milhões e milhões, porque no Brasil tudo passou por uma crise, a maioria das indústrias passaram por uma crise, menos a indústria da beleza. Essa continuou a crescer, e tem crescido mais e mais. Você quer ver um exemplo? Todo mundo aqui hoje passou pela indústria da beleza, né? Assim eu espero, né? Um sabonetezinho, alguma coisa. Né, galera? Todo mundo deu uma passadinha lá, né? Porque ela tem gerado isso. E nesse mundo pós-moderno, onde que a indústria da beleza ela tem só crescido, e a educação cada vez mais sendo defasada e defraudada, é muito difícil fazer o que esse jovem fez. Sabe, nesses anos de status, onde tudo tem que ser postado, está todo mundo morrendo, e o cara está postando triste, está alegre, está feliz, eu tenho que demonstrar, é mais ou menos assim, eu tenho que demonstrar, se eu estou triste, eu tenho que demonstrar que eu sou mais triste do que o triste. Né? Eu tenho que demonstrar que eu estou pior do que Jó, que enterrou os 10 filhos. Se eu estou alegre, eu tenho que estar mais alegre do que todo mundo. Eu tenho que demonstrar sempre que superioridade no meu status, seja para pior, seja para melhor. Aí o cara fala assim, eu estou morrendo. Aí você fala assim, eu estou morrendo mais ainda, estou morrendo 2 vezes. Eu morri, ressuscitei, estou morrendo de novo. Porque o meu status tem que ser acima ou superior no seu, ou seja, na alegria, ou seja, na tristeza, ou na tragédia. E tudo que a gente está vivendo aqui hoje, nessa loucura toda, esse jovem fez uma coisa que nós deveríamos fazer, que eu acho fantástico, que é: Pai, pequei contra os céus e contra ti, não sou digno de ser chamado de teu filho. Confissão, gente, confissão, confessar, sabe, é algo muito difícil hoje, nós conseguimos confessar, porque os nossos status não deixam. Eu tenho medo às vezes de confessar, de falar,
Porque como que eu vou, essa imagem da beleza pode ser destruída, essa imagem, sabe, de bom filho, de bom marido, de boa esposa, de bom empregado, né, essa imagem, ela vai ser transformada, né, eu não quero que as pessoas conheçam aquilo que eu sou, eu quero que as pessoas conheçam aquilo que eu acho que é legal em mim. É a mania de todo mundo querer ser legalzinho hoje, né? Todo mundo quer ser legalzinho, todo mundo quer ser amigo de todo mundo. Todo mundo quer ser o parça, né? Parça, legal, bacana. Mas isso tem sido apenas para a nossa autossatisfação. E esse jovem, ele vai nos ensinar algo maravilhoso, que é a confissão de pecados, o diálogo. Sobra status, falta diálogos. Diálogos verdadeiros, diálogos sinceros, porque as nossas orações ultimamente, assim, não digo na igreja, mas eu digo num contexto, assim, se você vê geral, se você vai ver um culto, ou vai pregar em algum lugar, você vai ver que até as orações parecem a mesma, porque as pessoas já falam, é mais ou menos um mantra, né? É dormindo, é acordado, é deitado, ele não sabe nem o que está falando, mas está falando, porque isso já faltou diálogo, isso já virou rotina, falta aquele diálogo sincero. Olha, não está bom, não está legal, olha, eu preciso melhorar nisso, eu preciso mudar naquilo outro. Nós, pais, quantas vezes nós tivemos coragem de ter um diálogo sincero com os filhos, ou os filhos com os pais? Quantas vezes nós tivemos coragem de falar, olha, não está bom, ou fazer uma pergunta para o filho e esperar a resposta? E por falta de diálogo, gente, casamentos têm sido destruídos. Às vezes era uma simples conversa, resolvia tudo. Por falta de diálogos, filhos, jovens, a cada dia estão se envolvendo nas drogas, porque eles são mais amigos dos amigos da rua do que dentro da sua própria casa. Quantos pais não conhecem os seus filhos? Não conhecem. Eu falo isso porque eu vejo aonde eu trabalho. Não, mas meu filho não faz isso. Faz sim, porque ele é seu filho. Não, mas isso ele não faz. Porque já não tem mais diálogo, a gente já não conhece mais. Galera, eu não falo de stalkear não, mas eu falo de quantas vezes você já perguntou para os seus filhos, quem são seus amigos, meu filho? Quem são seus amigos? Deixa eu conhecer seus amigos. Ou quantas vezes nós filhos não apresentamos os nossos amigos, mesmo que depois a gente está velho, a gente acha que a gente é soberano de todas as coisas, e na verdade não é. Apresentou os nossos filhos para os nossos, ou melhor, os nossos amigos para os nossos pais. Nossos pais, que já estão, alguns aqui têm os pais mais na idade, igual eu também, meu pai já está mais de idade, sim. Ele conhece de fato aonde você está agora? Seu pai sabe aonde você está? Ele sabe quem são seus amigos dentro da igreja? Se ele não sabe, se ele não faz parte do seu convívio, como que você quer que ele venha para o seu convívio? Ele não faz parte do seu convívio mais. Abandonamos. Ah, mas eu vou visitá-lo todo dia. Todo dia ele vai visitá-lo, ou ele vai me visitar. Mas ele faz parte do seu convívio. Seus filhos fazem parte dos seus convívios, do seu convívio. Os seus primos, os seus amigos. E assim nós vamos ver que, sabe por que não faz? Porque nos falta diálogos sinceros, diálogos verdadeiros, diálogos íntimos. Ter coragem de falar e de ouvir. Porque aquele jovem, se eu for observar aqui pela passagem, eu não vejo um diálogo dele com o pai dele. Ele só pede apenas parte dos bens. Faltou algo tão simples, né? Um diálogo. Talvez faltou algo tão simples entre nós e Deus e o milagre que tem para as nossas vidas, que se chamam diálogos. Eu tive muita dificuldade nesse ano, agora que está se iniciando, que era fazer o meu projeto,
Meu projeto, eu tive muita dificuldade no projeto de vida, eu tive muita dificuldade. Eu olhei para o papel e falei, não vou fazer, porque eu estava com essa dificuldade. E assim, porque eu falei assim, olha, 2019 foi bacana, realizei um bocado de coisa, outras tem que realizar, mas 2020 é o ano do milagre, e eu não vejo algo que possa ser milagre na minha vida, mas eu tinha algo, e eu tenho algo para se realizar. Mas eu não tinha coragem de dialogar com Deus, porque sempre eu falava, não, isso eu vou deixar para depois, eu tenho outros objetivos, aí eu não vou ter condição, não vou ter aquilo outro, eu não vou conseguir, me travando, porque eu me sentia, às vezes, incapaz de fazer com que isso possa virar um milagre na minha vida. E aí eu conversando com minha filha, conversando com todo mundo, eu falei, poxa, gente, espera um pouquinho, se é o ano do milagre, não sou eu que vou fazer, eu preciso dialogar com Deus. Diálogos sinceros, porque sempre gera ano, entra ano, e eu sempre falo a mesma coisa em relação a isso depois, eu conto para vocês, hoje não, mas e sempre eu colocava desculpas, objetivos, não, hoje não vai dar, vou deixar para depois, eu não posso, só estava me faltando uma coisa, diálogo sincero, diálogo verdadeiro com Deus. Gente, olha a mudança da nossa família, olha a mudança do nosso ser. Às vezes só falta diálogos sinceros e diálogos verdadeiros. E sabe o que é o mais triste em nós? É que às vezes nós estamos tratando de sintomas e não da doença. Eu vou dar um exemplo, por exemplo, se eu tiver com dengue, se eu tratar apenas da dor, não vai resolver, a dengue vai continuar lá todo o tempo. Se eu tiver com uma febre, e ela não passar, eu só tratar da febre, se for uma infecção, vai continuar a infecção, e eu vou ter febre de novo, porque o problema não é a febre é apenas um sintoma. Entenda que esse jovem, quando ele sai de casa, ele faz tudo de errado na outra terra, isso era apenas um sintoma, isso era apenas sintomas de uma doença, mas não era doença. Ele chega, pai, pequei contra os céus e contra ti. Ele não relata de forma alguma o que ele estava fazendo, quais eram os pecados que ele estava fazendo na outra terra. Ele vira para o pai e fala, pai, eu pequei contra os céus e contra ti. Talvez esse seja um grande erro que às vezes nós cometemos, que é tratar sintomas, fazer campanha daquilo outro. Eu sei que a nossa igreja não faz, mas assim eu estou colocando em questão de evangelho em geral. Quer tratar sintomas, vamos orar para a pessoa, porque ela está, vamos supor, vou orar porque a pessoa só mente. É mentira, vamos orar pela mentira da pessoa, vamos orar porque a pessoa é enganadora, vamos orar porque a pessoa é aquilo outro, mas aquilo talvez seja apenas sintomas de uma doença maior. Aquele jovem entende que a doença dele não era aquilo que ele viveu na terra distante, mas era a doença, ele já estava dentro da casa dele. Quando ele estava com o pai dele, ele já estava doente, e a doença maior dele é que ele já não sentia mais a falta do pai. Ele estava dentro da casa do pai dele, e ele não sentia de forma alguma a necessidade de continuar com o pai dele. Ele não sentia a falta de Deus. Talvez isso que nós vivemos às vezes, ou que pessoas vivem como mentira, traição, engano, é apenas sintomas de uma doença que se chama falta de Deus. A doença das nossas vidas é a falta de Deus. As pessoas só cometem, às vezes, muitas coisas, ou posso dizer, todos os pecados, é por falta de Deus. A doença nossa, às vezes, é a falta de Deus, é nós estarmos dentro da casa de Deus e não compreender de fato quem é Deus, é nós estarmos na casa do Senhor e não saber quem é Deus em nossas vidas. E eu te digo que obedecer não é amar. Não escandaliza não, depois a gente chega lá no texto, eu vou só falar, depois eu explico. Obedecer não é amar, mas não tem amor sem obediência, mas tem obediência sem amor. Eu dou um exemplo muito grande, eu não sei se alguém pode amar o ditador da Coreia do Norte,
Mas que todo mundo lá obedece, obedece. E não obedece para ver, não. Não sei se todo mundo amava Saddam Hussein no Iraque, né? Mas que todo mundo obedecia. Porque a obediência nem sempre é amor. Mas o amor, ele vem com a obediência. O exemplo é aquele irmão do filho pródigo. Ele estava lá, fazia tudo certinho. Era um rapaz, na vista de todos, excelente. Mas ele só estava lá. Mas lhe faltava o amor. Ele era um cara até obediente, poxa, bacana. Mas as suas emoções não estavam em Cristo. As suas emoções, os seus sentimentos não estavam em Cristo. Como teve naquela viúva que levou aquela única moedinha, né? Aquela moedinha não era o dinheiro, não era o valor, mas eram as suas emoções que estavam lá, os seus sentimentos que estavam lá. Às vezes nós estamos fazendo algo para Cristo, mas as nossas emoções não estão em Cristo. Quantas vezes nós estamos fazendo algo, mas as nossas emoções nunca esteve naquela coisa. E tem pessoas que fazem isso até mesmo, vamos supor, num trabalho alguma coisa que você faz, mas nós fazemos por obrigação, mas as nossas emoções nunca esteve lá. Aquele jovem, quando ele retorna para a casa do pai, ele retorna com as suas emoções. Ele entende que a ausência do pai dele, a ausência de Deus, que era a doença, ele podia buscar tudo lá fora, mas se Deus não estiver presente, nada fazia sentido. Se o Pai não estiver presente, nada faz sentido. E aí eu me deparo com tantas pessoas, tantas vezes, que a gente faz coisas que não agradam a Deus, mas não satisfaz. Mas se não agrada a Deus e não satisfaz, a presença de Deus não está lá. E aí nossa emoção não está ligada em Cristo, porque quando as nossas emoções estão ligadas em Cristo, tudo o que eu faço tem que ser para Cristo, por Cristo, porque se Ele não tiver, não me agrada. Para que a gente não caia nesse erro desse jovem, precisa de alguns detalhes da nossa vida que precisa ser mudada. A gente precisa colocar mais o nosso prazer, as nossas emoções em Cristo. Sabe, eu preciso começar a processar melhor as coisas que eu faço. Porque infelizmente em nós, o velho homem vai sempre existir. Infelizmente em nós, ele vai sempre estar lá. Mas ele não pode ser controlador das minhas emoções. Ele não pode ser controlador dos meus atos. Eu não posso ser controlado pelo velho homem. Ele não pode me dominar mais. Mas às vezes nós queremos satisfazer isso, porque isso vai dar aquele prazer momentâneo, né? Aquele prazer, mesmo que seja rápido. Aí a gente não preocupa com as consequências, nós não preocupamos se aquilo vai de fato destruir, se aquilo de fato vai machucar alguém, porque nos falta ser colocado totalmente a nossa emoção, o nosso ser total em Cristo. Porque você vê a Cristo não é apenas intelectual, não é aquela assim, eu creio que o Senhor Jesus Cristo é o único suficiente Salvador da minha vida, e se eu levantar as mãos, não é apenas intelectual, não é algo que é apenas eu saber, eu tenho que crer, eu tenho que sentir, é questão de fé. A fé, ela não é gerada apenas no intelectual de ninguém, mas ela é transformada nas emoções das pessoas, em acreditar que mesmo se tudo vai mal, Cristo, Ele está no controle, está no comando das circunstâncias da minha vida. Então eu não posso fazer nada pelas minhas vontades, mas eu tenho que fazer algo pela vontade de Deus. Eu sei que nós queremos que tudo dê certo em nossas vidas. Eu sei que a gente quer que as coisas realmente, de fato, sejam bem-sucedidas, mas tudo passa de uma pequena coisa, que é deixar que Cristo guie as nossas emoções, não agir por impulso.
Quantas vezes eu mesmo já agi por impulso? Quantas vezes nós agimos por impulso e falamos coisas que ferem as outras pessoas, ou que vai nos prejudicar, mas porque nós entendemos que eu sou assim, não vou mudar, e esse impulso, na verdade, não passa de algo que está nos afastando de Cristo. Já parou para pensar que o seu impulso às vezes está afastando você de Cristo? Todas as vezes quando eu me afasto de Cristo, eu me afasto dos milagres de Cristo na minha vida. Todas as vezes quando eu me afasto de estar ali próximo, gerado as suas emoções em Cristo, eu começo a afastar os milagres de Cristo. E eu vou deixar aqui um detalhe para a gente terminar. Os milagres de Cristo não são mais importantes para as nossas vidas. Não são. O milagre, ele é bom, ele é essencial, mas ele não é o mais importante. O mais importante é Cristo em nossas vidas. Eu não posso, acima de tudo, afastar Cristo da minha vida. As minhas emoções têm que estar ligadas em Cristo. A minha vida, os meus impulsos não podem determinar quem eu sou. Na minha casa, na minha família, no meu ministério, os meus impulsos não podem determinar quem eu sou. E se eu vou parar para pensar quantas vezes a gente vivemos por impulso, né? Eu não estou aqui julgando, nem prejulgando ninguém, mas quantas vezes você deixou, eu abandonei algo por impulso. Eu vou sair desse meu emprego, eu vou sair desse meu ministério, eu vou sair dessa igreja por impulso. Eu lembro, eu até contei isso aqui outro dia no culto de mulheres. Eu lembro que eu era dessa forma. Eu já ia trabalhar, vocês vão rir, mas não faça isso não, viu gente, isso é errado, me converti. Quantas vezes eu ia trabalhar com a carteira de trabalho no bolso? Quantos empregos eu já perdi assim? Porque o patrão não podia falar nada, eu jogava minha carteira de trabalho e pedia conta. Por impulso, gente, eu já perdi oportunidades que não voltam mais. Gente, é muita loucura. Não tinha uma vez que eu ia trabalhar que minha carteira de trabalho não estava no bolso. E quantas vezes, tá aqui, pode me mandar embora. Não estou satisfeito não, me manda embora. Impulso, ele afasta a gente de Cristo. E aí eu te digo, mas você vai ser assim, eu não faço isso. Mas quantas vezes a gente age por impulso em um relacionamento familiar? Né? Quantas vezes a gente não age por impulso no casamento? Quantas vezes a gente não age por impulso com os nossos filhos? Porque eu vou falar um pouquinho que a maioria que é pai, muitos são pais de adolescente igual eu sei que é difícil, não é complicado, mas às vezes a gente age por impulso na fala, a gente age por impulso no agir. Eu posso te falar a verdade para você? Te machuca alguém agir por impulso com você, não machuca? Machuca quando alguém é duro com você, desnecessário, ou pegou você na hora que você falhou e te condenou por aquela sua falha. É duro isso, não é? Imagina para um adolescente que está construindo a sua identidade. Imagina para uma esposa, imagina para um marido que está acreditando e depositando toda a vida dele em você, e agimos por impulso. Imagina para um pai, como o pai do filho pródigo, que estava apostando tudo naquele jovem, e aquele jovem agiu por impulso. Pai, não quero mais. Como destrói. Mas o que eu acho lindo em Cristo é que Ele veio para nos alertar, e veio para nos dar, como Paulo diz, o ministério do reconciliamento, da reconciliação. É o mesmo, vezes que nós agimos por impulso, é o mesmo tanto que o Pai está sempre de braços abertos, esperando para nos reconciliar com Cristo. O ano está se iniciando, gente, o ano de milagres.
É tempo de agir diferente. É tempo de agir de uma forma com que nós não agimos da outra vez, para que possamos chegar a 2021 e dizer: oh, maravilha de 2020. Porque eu consegui destruir alguns gigantes que estavam dentro de mim. Eu consegui destruir e reconstruir algo em Cristo. Está na hora da gente reconstruir a nossa trajetória de vida e milagre em Cristo. Reconstruir os nossos projetos e os nossos sonhos em Cristo. Sabe aquele milagre que você almeja tanto? Reconstruir ele em Cristo. Vamos colocar sobre os nossos pés? Glória a Deus. Senhor, Tu és santo, Deus. Lembre-se sempre que a satisfação não pode ser maior do que a vontade de Cristo. Eu quero te convidar, nesse ano que se inicia, nesse ano maravilhoso, que eu tenho convicção que vai ter muitos milagres na vida de cada um de vocês, assim como na minha vida, mas que eu comece a desconstruir em mim o meu ser, o meu eu, as minhas vontades, e reconstruir as vontades de Cristo em mim. As vontades, os milagres, eles têm que ser iniciados em Cristo e terminado em mim. Não o contrário, né? Como a gente faz às vezes, que é começado em nós e terminado em Cristo. Não dá muito certo, não. Primeiro eu faço, depois eu pergunto a Cristo. Quantas vezes a gente faz isso? Primeiro eu chuto o balde, depois eu pergunto a Cristo: era para chutar o balde mesmo? Ih, não era, aí deu ruim. Aí não tem jeito. Então vamos começar o milagre em Cristo para terminar em nós. Gente, alegre-se, regozije-se, porque assim como aquele filho que estava morto, Cristo trouxe a esperança para nós, e diz: há tempo para reconstruir, há tempo para começar de novo, há tempo para a gente poder chegar e refazer tudo aquilo que nós estávamos fazendo errado, dar um abraço na nossa família, dizer que amamos quem realmente amamos e aprender a amar a quem nós temos dúvidas do nosso amor. Há tempo para começar a dedicar mais na sua vida espiritual, sentimental, na sua vida familiar, na sua vida ministerial, na sua vida financeira. Há tempo, há esperança. Porque o Pai colocou novamente o anel no dedo, a sandália nos pés, a roupa nova. Ou seja, Ele vai restituir o tempo que foi perdido e falar assim: opa, você está aqui de novo, recomeça agora comigo do meu lado. Recomeça. Cristo não quer matar sonhos. Você entende que o Pai não quis matar o sonho do filho. Ele simplesmente devolveu o filho e falou assim: agora você vai recomeçar do meu lado, comigo. Aí vai funcionar. Aí nós vamos ver a nossa família, nós vamos ver o nosso ministério, nós vamos ver tudo dando certo, porque nós vamos recomeçar ao lado do Pai. Aleluia. Ó Senhor, somos gratos, Pai. Somos gratos, Senhor, pela oportunidade de um 2020, Senhor. Pela oportunidade que o Senhor nos deu de poder começar um ano de milagres, Senhor. Senhor, a esperança de começarmos a fazer tudo certo, Senhor. Porque agora, aquilo que nós fazíamos sem o Senhor, nós entendemos que não vai ser possível, e nós vamos fazer contigo, Pai, ao teu lado, com o Senhor, Pai. Meu Deus, que nessa noite as pessoas possam sair daqui transformadas, cheias da tua presença, compreendendo o teu amor. Meu Deus, que possamos sair daqui, Pai, tão vazio de nós, tão cheio de nada de nós, mas tão completo do Senhor, Pai, que até o nosso beber água venha ser: ó Senhor, beba essa água comigo.
partilhe dos meus grandes sonhos e dos meus pequenos também. Obrigado, Jesus. Obrigado. Muito obrigado pelo teu amor, pela tua bondade e pela tua misericórdia. Eu te agradeço, em nome de Jesus Cristo. Amém. Eu quero ser como criança, te amar pelo que é. Enquanto você está ouvindo esse hino, eu gostaria que você pensasse um pouco nas condições de filho. Sonhos sem preparo. Viver uma vida e achar que não vai ter consequência. Vivo, faço o que eu quero e não vai ter consequência nenhuma. Falta de confissão. Não consegue abrir o seu coração com Deus. E depois você consegue obedecer, mas sem amor. O que esse hino está pedindo? Imagina o Pai, Deus falando, olha, volta, seja criança de novo, deixa eu cuidar de você. Eu gosto que você cantar esse hino agora, pensando nisso agora, em nome de Jesus. Não posso viver longe do teu amor, Senhor. Não posso viver longe do teu afago, Senhor. Não posso viver longe do teu abraço, Senhor. Abraça-me, 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 abraça-me com teus braços de amor. Pode assentar. E eu gostaria de perguntar para você, que talvez esteja nos visitando algumas vezes, e você sentiu que a mensagem falou no seu coração. Quem sabe você é uma dessas pessoas que por um motivo ou outro afastou também do relacionamento com seu pai, ficou longe, mas quem sabe hoje você gostaria de voltar. Seu pai sempre esteve com os braços abertos te aguardando. Ele sempre esteve esperando o seu retorno. Ele ainda tem vontade de colocar um anel no seu dedo, calçar os seus pés, te dar uma roupa nova, fazer uma festa para o seu retorno. Se você está aqui hoje e gostaria de entregar seu coração para o Senhor, ou reconciliar-se com o Senhor novamente, eu queria fazer uma oração especial por você. Tem essa pessoa hoje que gostaria de entregar sua vida para Jesus, ou reconciliar de novo com o Pai? Se você está aqui, balança sua mão assim para cima, para me identificar você e orar por você. Tem essa pessoa hoje no nosso meio? Aleluia, Jesus. Santo é o teu nome, Jesus. Bendito é o teu nome, Jesus. Aleluia.